O ex-presidiário foi torturado por 17 anos, então ele apareceu com uma gravação impossível que fez a cidade inteira implorar por perdão. E aquele momento começou com 3 palavras que destruiriam tudo. Você vai querer ouvir isso. A voz de Rafael cortou a conversa, elegante como uma lâmina cortando seda. O grande salão de baile da prefeitura ficou em silêncio. 200 pares de olhos se voltaram para o homem magro parado na entrada dos fundos, com as mãos trêmulas segurando um pequeno gravador digital. Segurança! Tirem esse lixo daqui! A voz do prefeito Augustus Brennan falhou em um pânico mal disfarçado. Ele reconheceu aquele rosto marcado imediatamente. Todos no poder reconheceram. Rafael Souza tinha 52 anos agora, embora parecesse ter mais de 70. 17 anos atrás, ele era apenas mais um operário da construção civil, 35, casado com sua namorada de infância, pai de uma filha de 6 anos que desenhava super-heróis. 17 anos atrás, 3 policiais o arrancaram da cama às 2 da manhã, e sua vida se tornou um pesadelo do qual dinheiro algum poderia comprar. Mais um passo e cada um de vocês se arrependerá pelo resto de suas vidas miseráveis, disse Rafael. Sua voz era firme, apesar do tremor em suas mãos. Mas seus olhos, aqueles contavam uma história diferente. Eles exibiam o tipo de calma que só vem de alguém que passou pelo inferno e voltou com um propósito. Juiz Henry Caldwell, o convidado de honra da noite, comemorando 50 anos no tribunal, levantou-se lentamente de seu assento à mesa principal. Seu rosto corado de champanhe perdeu a cor. Rafael, você deveria estar morto. Rafael concluiu, com um sorriso amargo cruzando seus lábios rachados. Foi isso que o senhor tentou fazer acontecer por 17 anos, não foi, meritíssimo? Ou devo chamá-lo de outra coisa? Flabaques o atingiram como um raio. A primeira sala de interrogatório, onde o detetive Marcus Webb sorriu largamente demais para alguém investigando um assassinato. As conversas sussurradas entre os guardas quando pensavam que ele havia desmaiado devido aos espancamentos. O julgamento que durou menos de 3 horas. Os olhares cúmplices trocados entre o juiz e o promotor quando pensavam que ninguém estava observando. Guardas, prendam este homem imediatamente, ordenou o Dr. Clarence Foster, presidente do Conselho Municipal. Mas os 2 seguranças hesitaram, com os olhos fixos no gravador nas mãos de Rafael. 17 anos, continuou Rafael, cada palavra carregada com o tipo de dor que transforma os homens. 17 anos em uma cela mais sombria do que qualquer pesadelo que você já teve. 17 anos sendo torturado por um crime que não cometi. 17 anos enquanto todos vocês... Ele gesticulou lentamente ao redor da sala, apontando para rostos que de repente não conseguiam mais encará-lo. Construíram suas fortunas, suas reputações, suas vidinhas perfeitas em cima de uma mentira. A promotora Beatrice Hartley engasgou com o vinho. Ela havia sido a promotora que exigiu 30 anos, que chamou Rafael de monstro em suas alegações finais. Isso é loucura. Este homem é um criminoso condenado. Ele foi sentenciado pelo assassinato de Amanda Foster, de 19 anos, filha do então vereador Clarence Foster, completou Rafael, com um olhar fixo no homem que agora parecia fisicamente doente. Só que Amanda Foster não está morta, está. Uma onda de murmúrios chocados ecoou pelo salão como um trovão. Ele perdeu o juízo na prisão. Alguém chame a polícia. Rafael ergueu o gravador acima da cabeça. Este aparelho contém 47 minutos de áudio. Uma conversa muito interessante entre o juiz Henry Caldwell, o detetive Marcus Webb, o então promotor Robert Manning e o vereador Clarence Foster. Uma conversa que ocorreu 3 dias antes da suposta morte de Amanda. Uma conversa em que você planejou, meticulosamente, como fazer uma garota desaparecer e incriminar o trabalhador pobre mais conveniente que você pudesse encontrar. Isso é mentira. A compostura do juiz Caldwell se despedaçou completamente. Guardas, prendam-no agora. Ele está inventando. Rafael trabalha perfeitamente, citou Rafael, apertando play. A voz inconfundível do juiz Caldwell preencheu a sala pelos alto-falantes. Ele reformou a casa de Foster no mês passado. Fácil de plantar provas. Ninguém vai questionar. Ele é pobre, sem instrução, sem recursos para se defender adequadamente. Rafael pausou a gravação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As mãos do prefeito Brennan tremiam enquanto ele afrouxava a gravata. O professor Morgan, chefe do conselho de ética da universidade, virou-se, incapaz de encarar ninguém. A questão não é se você vai tentar me matar agora para proteger seus segredos,
disse Rafael, guardando cuidadosamente o gravador no bolso. A questão é quantas cópias desta gravação já estão nas mãos certas. Quantos jornalistas receberam este arquivo por e-mail nas últimas 2 horas? Quantas cópias físicas foram enviadas ao FBI, a organizações de direitos civis e a redes de notícias em todo o país? O vereador Foster, que permanecerá em silêncio até então, finalmente falou, sua voz quase um sussurro. O que você quer? Dinheiro? Nós podemos. Eu quero, interrompeu Rafael, sua voz agora carregada de uma emoção tão crua que fazia as pessoas recuarem fisicamente, que esta cidade inteira saiba que tipo de monstro você realmente é. Quero que cada pessoa nesta sala sinta como é ter sua vida roubada. Quero justiça. Foi então que as portas principais se abriram. Uma mulher de aproximadamente 36 anos entrou, ladeada por 2 agentes do FBI. Seu rosto era familiar a muitos presentes, os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo castanho. Meu Deus! Alguém sussurrou. É impossível. Amanda Foster, anunciou a mulher, com a voz clara e inabalável. E estou aqui para contar a verdade sobre a noite em que meu próprio pai me forçou a desaparecer para proteger seus esquemas de corrupção. O juiz Caldwell cambaleou para trás, agarrando sua cadeira. O vereador Foster tentou desesperadamente alcançar a saída dos fundos, mas agentes do FBI já bloqueavam todas as portas. Naquele momento, enquanto a sala se transformava em caos e câmeras de celular começavam a gravar de todos os ângulos, Rafael sentiu algo que não sentia há 17 anos, não exatamente felicidade, mas algo próximo da paz. Porque todos ainda achavam que a gravação era a pior prova que ele tinha. Todos ainda acreditavam que entendiam toda a extensão de sua queda. Se soubessem o que mais estava guardado em um cofre de banco, com instruções para ser liberado caso algo acontecesse com ele nas próximas 48 horas, estariam de joelhos agora mesmo. Os documentos que provavam essa conspiração iam muito além de um homem incriminado. Transferências bancárias, registros judiciais falsificados, conexões com outros 3 casos não resolvidos em que suspeitos convenientes haviam sido responsabilizados. Mas Rafael aprenderá algo durante 17 anos no inferno. A verdadeira justiça não é feita de uma só vez. É entregue em doses calculadas, cada revelação mais devastadora que a anterior. E a queda deles estava apenas começando. Se você está sentindo a intensidade desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontecer a seguir fará com que esta noite pareça misericordiosa. O salão de baile mergulhou em um pandemônio. Flashes de câmeras irrompiam de todos os ângulos enquanto os convidados corriam para saídas que os agentes do FBI já haviam fechado. O juiz Caldwell desabou em sua cadeira, suas mãos trêmulas derrubando um copo de cristal que se estilhaçou na toalha de mesa branca. O som lembrou Rafael de outra coisa, o som de suas costelas quebrando durante o primeiro mês naquela cela. Isso é uma armação. O detetive Webb, agora subchefe Webb, abriu caminho pela multidão, com o rosto vermelho de raiva. Essa gravação é fabricada. Tecnologia Deepfake. Este condenado está tentando... Deepfake. Amanda Foster deu um passo à frente, tirando uma pasta de papel pardo de sua bolsa de couro. Então explique isso. Ela espalhou fotos pela mesa principal. Imagens dela em diferentes idades, 16, 17, 18, ao lado do pai em vários locais. Todas datadas de depois do suposto assassinato. Ou talvez você queira me explicar a conta bancária que meu pai mantinha para mim na Suíça. Aquela que recebe depósitos todos os meses há 17 anos. As pernas do vereador Foster cederam. Ele agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Amanda, por favor, você não entende o que está fazendo, eu entendo perfeitamente, pai. Sua voz falhou, anos de culpa enterrada finalmente vindo à tona. Eu tinha 17 anos quando você me disse que teríamos que desaparecer por alguns meses. Você disse que era para sua campanha, que voltaríamos assim que as coisas se acalmassem. Você nunca me disse que havia incriminado um homem inocente. Você nunca me disse que alguém estava apodrecendo na prisão por causa da sua ambição. Rafael observou a cena se desenrolar com uma expressão que perturbava aqueles que a notavam, não satisfação, não raiva, mas algo mais frio. Calculismo. Porque essa revelação, por mais explosiva que fosse, representava apenas o primeiro dominó. A verdadeira história era mais profunda do que qualquer um naquela sala imaginava. 17 anos antes, Rafael estava terminando as reformas na casa de veraneio da família Foster quando ouviu algo que não deveria. Através de uma janela aberta, vozes discutindo números que não faziam sentido para o salário de um vereador. Empresas de fachada. Contas offshore.
Um acordo de desenvolvimento que desalojaria 300 famílias de baixa renda. Ele continuou trabalhando, não disse nada, imaginou que não era da sua conta. 2 semanas depois, Amanda Foster foi declarada morta. 3 semanas depois, Rafael foi preso. As evidências apareceram incrivelmente rápidas. O sangue dela na caminhonete dele, as joias dela na garagem dele, o cabelo dela nas roupas de trabalho dele. Cada peça plantada com precisão cirúrgica. O julgamento foi uma piada. Seu defensor público, posteriormente cassado por motivos não relacionados, se encontrou com ele exatamente 2 vezes. O juiz Caldwell apressou os procedimentos, negou todos os pedidos de prorrogação. O promotor Hartley o pintou como um predador, um operário da construção civil que desenvolveu uma obsessão pela filha do belo vereador. O júri deliberou por 4 horas. O que não mostraram no julgamento foram as fotos reais da cena do crime, aquelas que desapareceram das provas. O que não mencionaram foi o perito forense que tentou testemunhar que os padrões de sangue eram inconsistentes com o cronograma da promotoria. Esse perito morreu em um acidente de carro antes do julgamento terminar. Quer saber como são 17 anos? A voz de Rafael cortou o caos, silenciando a sala novamente. Deixe-me pintar um quadro para você. No primeiro ano, quebraram 3 costelas e me disseram que foi porque eu tropecei. No segundo ano, confinamento solitário por 6 meses depois que apresentei uma queixa sobre brutalidade policial. No terceiro ano, me transferiram para uma unidade onde o diretor devia um favor pessoal ao juiz Caldwell. Suas mãos não tremiam mais. Estavam firmes como pedra. No 5º ano, minha esposa se divorciou de mim. Minha filha, Emily, tinha 7 anos quando me levaram, parou de me visitar no 8º ano. A última vez que ouvi falar dela, ela mudou o sobrenome. Não posso culpá-la. Quem quer ser filha do homem que supostamente assassinou uma adolescente? A prefeita Brennan tentou retomar o controle. Isso tudo é muito trágico, mas são acusações sérias sem provas além de uma suposta gravação de que, sem provas. Rafael riu, o som oco. Quer provas, Augustus? Vamos falar sobre os depósitos em dinheiro que você recebeu da construtora de Foster 3 meses antes do desaparecimento de Amanda. Ou sobre a propriedade de férias nos Hamptons que, de alguma forma, apareceu no nome da sua esposa logo após o meu julgamento. Ou deveríamos discutir a promoção que o detetive Webb recebeu uma semana depois de garantir minha condenação. Webb avançou, mas 2 agentes do FBI o interceptaram. Você vai se arrepender disso, rosnou ele. Você se acha inteligente? Você não é nada. Nada ainda. Um operário da construção civil brincando de detetive. Esse showzinho não vai mudar nada. Era isso que eles ainda não entendiam. Viam um homem destruído, alguém a ser dispensado. Olhavam para o rosto marcado e a estrutura magra de Rafael e viam fraqueza. Mas 17 anos no inferno lhe ensinaram algo mais valioso do que aprenderam em suas mansões e clubes de campo: paciência. Você tem razão sobre uma coisa, Marcos, disse Rafael baixinho. Eu não sou inteligente. Sou apenas um operário da construção civil. Mas sabe no que os operários da construção civil são realmente bons? Sabemos como funcionam as fundações. Entendemos que não se consegue ver o que sustenta um prédio até começar a cavar. E eu estou cavando há muito tempo. Rafael pegou o celular, rolou a tela com lentidão deliberada e o ergueu para a equipe de filmagem mais próxima. Na tela, havia um extrato bancário, a conta pessoal do juiz Caldwell, mostrando uma transferência bancária de $250 mil de uma empresa offshore registrada em nome do vereador Foster, datada de 2 dias antes da prisão de Rafael. Isso é falsificação, gritou Caldwell, mas sua voz carecia de convicção. É mesmo. O engraçado sobre registros bancários digitais é que são muito difíceis de falsificar, mas são incrivelmente fáceis de acessar quando se tem a ajuda certa. E eu tive 17 anos para fazer amizade com pessoas muito talentosas. Pessoas que acreditam na justiça de verdade. A doutora Hartley recuou em direção à saída, com o rosto pálido. Ela construiu toda a sua carreira naquele caso, usou para lançar sua campanha para promotora. Isso é uma armadilha. Você não pode simplesmente... Não pode o quê? Investigar as pessoas que destruíram a minha vida? Sou apenas um cidadão preocupado exercendo seus direitos. Ao contrário de você, não estou infringindo nenhuma lei. Estou apenas dizendo a verdade. Os agentes do FBI se moveram pela multidão, abordando indivíduos específicos. Algemas apareceram.
O juiz Caldwell afundou-se ainda mais na cadeira enquanto um agente lia seus direitos. O vereador Foster chorou copiosamente, sua máscara política finalmente se desfazendo. O rosto do detetive Webb se contorceu de raiva impotente enquanto os agentes prendiam seus pulsos atrás das costas. Mas a expressão de Rafael permaneceu estranhamente calma. Porque mesmo enquanto esses homens poderosos enfrentavam seu primeiro gosto de responsabilidade, mesmo enquanto as câmeras capturavam sua humilhação, ele sabia de algo que eles não sabiam. Esta era apenas a parte pública de sua vingança. A parte projetada para o máximo constrangimento, para as manchetes e a fúria das mídias sociais. As verdadeiras consequências, aquelas que desmantelariam sistematicamente tudo que haviam construído, as evidências que surgiriam nas semanas seguintes ligando-os a crimes muito piores do que incriminar um único operário da construção civil, ainda estavam esperando nas sombras. Envelopes lacrados em escritórios de advogados. E-mails agendados enfileirados para serem enviados a jornalistas específicos. Depoimentos de testemunhas que antes tinham medo de falar, mas agora estavam protegidas por acordos federais. E em algum lugar da cidade, ainda havia mais um participante dessa conspiração que não havia aparecido. Alguém cujo papel havia sido tão cuidadosamente escondido que nem Amanda sabia toda a verdade sobre quem havia orquestrado seu desaparecimento. Alguém que provavelmente estava assistindo a tudo isso no noticiário ao vivo agora, pensando que havia escapado da detecção. Rafael havia guardado esse nome para o final. A única pessoa que nunca veria seu acerto de contas chegando até que fosse tarde demais. 3 meses após sua prisão, Rafael parou de gritar durante os interrogatórios. Foi quando souberam que o haviam quebrado, ou assim pensavam. O que não viram foi a mudança acontecendo atrás de seus olhos, o momento em que o instinto de sobrevivência se transformou em algo mais perigoso. Estratégia. O primeiro aliado surgiu no 4º ano. Marcus Shen, um assistente jurídico cumprindo 8 anos por expor corrupção em seu antigo escritório de advocacia, notou Rafael na biblioteca da prisão. A maioria dos presos evitava a sessão jurídica. Rafael praticamente morava lá. Você está perdendo seu tempo, disse Marcus, sentando-se na cadeira oposta. O sistema que o colocou aqui não vai deixá-lo sair por meio de papelada. Rafael levantou os olhos de um livro sobre admissibilidade de provas. Então, aprenderei o sistema bem o suficiente para destruí-lo por dentro. Marcus o estudou por um longo momento e sorriu. Você pode até ser louco o suficiente para fazer isso. Eu gosto disso. Nos 6 anos seguintes, Marcus ensinou tudo a Rafael. Procedimentos legais, como entrar com ações, onde encontrar brechas, como os poderosos se protegiam. Mais importante ainda, ensinou paciência a Rafael. Vingança é arquitetura, dizia Marcus. Você precisa de um projeto antes de começar a construir. O segundo aliado apareceu no 9º ano. Thomas Rivera, um agente penitenciário transferido de outra instituição, notou irregularidades no arquivo do caso de Rafael. Coisas que não batiam. Relatórios médicos que se contradiziam. Registros de visitantes que haviam sido alterados. Thomas não se apresentou imediatamente. Ele observou. Ele verificou. Ele vasculhou arquivos antigos que haviam sido arquivados e esquecidos. Quando finalmente se aproximou de Rafael durante um turno da noite, suas primeiras palavras foram: alguém muito poderoso quer você enterrado aqui. Eu sei, respondeu Rafael calmamente. Talvez eu possa ajudar. Mas preciso saber, você é culpado? Rafael o encarou sem pestanejar. Tive 10 anos para pensar sobre essa questão. Se eu fosse culpado, já teria confessado só para acabar com a tortura. Pessoas inocentes aguentam mais porque não nos resta mais nada. Thomas assumiu um risco que poderia ter custado sua carreira. Começou a fazer cópias. Registros de guardas mostrando Rafael na solitária durante períodos em que relatos afirmavam que ele era violento no pátio. Registros médicos documentando ferimentos que as autoridades atribuíram à sua falta de jeito. Registros financeiros aos quais ele não deveria ter acesso, mostrando padrões incomuns de pagamento a certos agentes penitenciários. Mas o verdadeiro avanço veio no 12º ano, da fonte mais improvável. Gregory Walsh foi assistente do juiz Caldwell por 15 anos antes que sua consciência finalmente superasse seu medo. Ele assistiu a caso após caso ser manipulado, evidências suprimidas, veredictos predeterminados. O caso de Rafael o assombrava especificamente por causa da pouca idade de Amanda, de como toda a conspiração parecia calculista. Gregory não visitou Rafael diretamente. Perigoso demais. Em vez disso, ele criou um rastro digital de migalhas de pão. Um e-mail anônimo para Thomas Rivera com um arquivo criptografado. Dentro, havia gravações de áudio da sala do juiz,
Conversas que Gregory havia preservado secretamente usando um gravador escondido em um livro de direito. 17 casos diferentes ao longo de 20 anos, nos quais Caldwell havia se coordenado com promotores e policiais para garantir resultados específicos. O caso de Rafael era apenas um em um padrão de corrupção sistêmica. A gravação que eventualmente os destruiria na prefeitura veio do arquivo de Gregory, preservado por mais de 17 anos. Mas obter evidências era apenas metade da batalha. Rafael precisava de uma maneira de sobreviver o suficiente para usá-las. Os conspiradores tinham pessoas dentro da prisão, guardas que lhes deviam favores, detentos a quem fora prometida libertação antecipada por lidarem com os problemas discretamente. No 14º ano, alguém envenenou a comida de Rafael. Ele passou 3 semanas na enfermaria, perdendo 13 quilos que não podia se dar ao luxo de perder. Thomas Rivera identificou o guarda responsável e o transferiu discretamente para outra unidade, mas a mensagem era clara. Rafael ainda era um alvo. Foi então que Marcos fez a sugestão que mudaria tudo. Você precisa de um seguro. Algo que se torne público se algo acontecer com você. Algo tão devastador que eles não possam arriscar tocar em você. Rafael passou os 2 anos seguintes construindo exatamente isso. Cartas para serem abertas após sua morte. E-mails programados para serem enviados automaticamente caso ele não se conectasse semanalmente. Provas físicas armazenadas em cofres com instruções para advogados de confiança. Ele se transformou em um interruptor de homem morto, mais perigoso morto do que vivo. Enquanto isso, o mundo exterior seguiu em frente. O juiz Caldwell recebeu prêmios humanitários. O vereador Foster foi reeleito 2 vezes. O detetive Webb tornou-se subchefe. Eles construíram monumentos para si mesmos enquanto Rafael contava os dias na cela. Mas Rafael também estava construindo algo invisível e inexorável. Cada ação judicial que ele apresentou, cada recurso que apresentou, tudo parecia as ações desesperadas de um homem culpado que se recusava a aceitar seu destino. O que os conspiradores não percebiam era que cada ação estabelecia precedente legal, criava registros oficiais, documentava suas respostas e contradições. Ele estava construindo um labirinto de rastros de papel que eventualmente levariam os investigadores diretamente aos seus crimes. 16º ano trouxe o milagre. A decisão da Suprema Corte sobre um caso separado que, inadvertidamente, criou fundamentos para a libertação de Rafael. Seus advogados de verdade desta vez, advogados pro bono de uma organização de direitos civis com a qual Marcos o havia conectado, entraram com um pedido de emergência. 6 meses de batalhas judiciais se seguiram. Na noite anterior à sua audiência de libertação, alguém fez uma última tentativa. Uma facada, tosca, mas eficaz, empunhada por um detento cuja sentença seria misteriosamente reduzida 3 meses depois. Rafael previu o que estava por vir. 17 anos ensinam a enxergar ameaças a quilômetros de distância, e desviou o suficiente para que a lâmina atingisse seu ombro em vez de sua garganta. Thomas Rivera o encontrou sangrando no chuveiro. Eles estão apavorados, disse ele enquanto pressionava o ferimento. Você vai sair, e eles sabem disso. Ótimo, Rafael sussurrou com os dentes cerrados. Que tenham medo. Eles estão prestes a aprender como é o verdadeiro medo. 3 semanas depois, um juiz que não devia nada a Caldwell Foster revisou seu caso com novos olhos. Violações técnicas no julgamento original. Provas suprimidas. Depoimentos de testemunhas que contradiziam fatos físicos. O juiz não declarou Rafael inocente, ainda não, mas ordenou sua libertação imediata enquanto aguardava uma investigação completa. Rafael saiu da prisão em uma manhã de terça-feira com $73 em dinheiro da bilheteria, um saco de lixo contendo seus pertences e um plano que havia sido elaborado por 17 anos. Thomas Rivera o buscou em seu veículo pessoal, com Marcos Shen sentado no banco de trás. Eles dirigiram até um esconderijo que Gregory Walsh havia providenciado, onde caixas de evidências documentadas os aguardavam. Você pode levar isso às autoridades agora, disse Gregory. Deixe que eles cuidem disso oficialmente. Rafael balançou a cabeça, os dedos percorrendo a cicatriz em seu ombro. Eles tiveram 17 anos para lidar com isso oficialmente. Eles escolheram não fazer isso. Agora fazemos do meu jeito, público, devastador, impossível de ignorar. Foi quando planejaram um confronto na prefeitura. Não apenas para expor a conspiração, mas para fazê-lo diante das câmeras, testemunhas e das mesmas pessoas que passaram quase 2 décadas celebrando a vitória sobre ele. Rafael queria que eles sentissem o que ele sentiu, impotentes, expostos, sem ter para onde correr. Mas mesmo agora, sentado naquele esconderijo cercado por evidências,
Rafael escondia um segredo até mesmo de seus aliados mais próximos. Um nome que ele não havia compartilhado. Porque a pessoa que realmente orquestrou o desaparecimento de Amanda, que coordenou todos os envolvidos, que se beneficiaria mais com a conspiração, essa pessoa não estava na prefeitura esta noite. Aquela pessoa estava muito mais perto de casa do que qualquer um suspeitava. E o próximo passo de Rafael os forçaria a vir à tona. Quisessem ou não. A verdadeira questão não era se a justiça seria feita. Depois de 17 anos, Rafael havia garantido que esse resultado fosse inevitável. A verdadeira questão era se a cidade conseguiria lidar com a verdade sobre quem realmente estava no comando o tempo todo. Os agentes do FBI escoltaram o juiz Caldwell, o vereador Foster e o subchefe Webb para fora do salão de baile algemados, mas Rafael permaneceu imóvel no pódio. As câmeras de notícias ainda estavam filmando. Centenas de celulares ainda gravando. Era exatamente disso que ele precisava. Antes que alguém vá embora, a voz de Rafael cortou a multidão murmurante: há algo mais que vocês precisam ouvir. A gravação completa. O prefeito Brennan, a meio caminho da saída, congelou. Seu rosto passou de pálido a pálido. Isso não é necessário. As autoridades têm cópias. Elas vão... eu acho que é muito necessário, Augustus. Rafael apertou o play no gravador, e desta vez, não parou após a primeira fala incriminatória. A voz do juiz Caldwell preencheu a sala novamente. Mas agora o contexto completo emergia. A garota Foster sabe demais. Ela ouviu todo o esquema de desenvolvimento. Não podemos arriscar que ela fale com ninguém, especialmente depois que o Times começou a bisbilhotar nossas licenças. Outra voz, o vereador Foster, mais jovem, mas inconfundível: ela é minha filha, Henry. Tem que haver outro jeito. Não há. Mas não precisamos machucá-la. Nós a realocamos, a colocamos em um lugar confortável. Ela desaparece, alegamos crime e precisamos de um suspeito que não possa revidar. Então, uma terceira voz, que fez várias pessoas no salão de baile suspirarem. Prefeito Augustus Brennan, 17 anos mais novo, mas com a voz cristalina: conheço a pessoa certa. Rafael Souza. Ele anda fazendo perguntas sobre as licenças, notou algumas irregularidades. Ele é inteligente o suficiente para ser perigoso, mas pobre o suficiente para que ninguém acredite nele em vez de nós. O prefeito Brennan avançou em direção a Rafael, o desespero superando a cautela. Isso é inventado. Manipulação de áudio. Você não pode. Thomas Rivera se adiantou da multidão, seu uniforme de agente penitenciário ainda passado e oficial. Na verdade, podemos verificar a autenticidade. Mandei 3 laboratórios forenses de áudio independentes analisarem aquela gravação. Todos confirmaram que é genuína, inalterada, gravada há 17 anos. Seus relatórios já foram submetidos ao Ministério Público Federal. O prefeito cambaleou para trás, seus instintos políticos finalmente reconhecendo uma batalha que ele não poderia vencer. Ao seu redor, antigos aliados se espalhavam como ratos de um navio naufragando. Os vereadores apagaram seu número de seus celulares em tempo real. Doadores de campanha de repente se lembraram de compromissos urgentes em outros lugares. Mas Rafael não havia terminado. Ele pegou um tablet e o conectou ao sistema de projeção da sala. Registros financeiros preenchiam a tela. Transferências bancárias, contas no exterior, transações de empresas de fachada. 17 anos de pagamentos fluindo entre os conspiradores. Depois que Amanda desapareceu, explicou Rafael, com a voz firme e didática, como se estivesse dando uma aula, o projeto de desenvolvimento do vereador Foster avançou sem oposição. As 300 famílias de baixa renda que teriam protestado, elas foram realocadas usando desapropriação. O terreno foi vendido para Foster Development LLC por 12 milhões de dólares. 3 meses depois, foi vendido para uma empresa de private equity por 87 milhões de dólares. Ele clicou no próximo slide. O juiz Caldwell recebeu 2,3 milhões de dólares por meio de vários honorários de consultoria. O prefeito Brennan recebeu 4,1 milhões de dólares, principalmente por meio da imobiliária de sua esposa. A participação do vice-chefe Webb foi menor, apenas 600 mil dólares, mas ele também conseguiu sua promoção e uma casa de férias no Colorado. Os números brilhavam na tela, irrefutáveis e condenatórios. Jornalistas digitavam notas freneticamente. Agentes federais fotografavam as exibições com seus celulares. Quer saber a pior parte? A voz de Rafael falhou um pouco, a primeira emoção real rompendo sua compostura cuidadosamente mantida. Nem era sobre mim.
Eu era apenas uma conveniência. Um operário da construção civil aleatório que por acaso estava no lugar errado, ouviu a conversa errada. Eles destruíram minha vida, minha família, 17 anos da minha existência, e não foi nada pessoal. Eu fui apenas um dano colateral no plano deles para enriquecer. Amanda Foster falou de onde estava com os agentes do FBI, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. Juro por Deus, eu não sabia o que eles tinham feito. Papai me disse que iríamos para o programa de proteção a testemunhas, que havia ameaças contra nossa família. Ele me colocou na Suíça, pagou por tudo, nos visitava 2 vezes por ano. Eu nunca questionei porque confiava nele. Sua voz falhou. Então, no mês passado, finalmente fiquei curioso. Comecei a pesquisar meu próprio nome online. Encontrei artigos sobre meu assassinato, sobre sua condenação, sobre sua filha Emily, que perdeu o pai aos 7 anos. Entrei em contato com um advogado, que contatou o FBI, e foi aí que descobri a verdade sobre o que meu desaparecimento lhe custou. Rafael olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, sua expressão se suavizou um pouco. Você tinha 17 anos. Você era uma criança. Isso não é culpa sua. Mas eu poderia ter. Você também foi uma vítima, disse ele com firmeza. Eles tiraram 17 anos de mim. Tiraram 17 anos de você também, sua vida real, seus amigos, seu futuro. Não carregue culpa pelos pecados deles. Marcos Shen emergiu da multidão, empurrando um carrinho carregado de caixas de documentos. Também temos evidências de 3 outros casos, anunciou, com sua formação como paralegal evidente em sua fala precisa. 3 outras pessoas condenadas por crimes que provavelmente não cometeram, todos sob a jurisdição do juiz Caldwell, todos envolvendo réus que interferiram em projetos de desenvolvimento com conexões políticas. O padrão é inconfundível. O juiz Caldwell, ainda algemado perto da porta, finalmente cedeu completamente. Seu hipócrita, gritou para Rafael. Você se acha melhor do que nós? Acha que essa pequena atuação faz de você um herói? Você é apenas um ex-presidiário com uma vingança. Rafael caminhou lentamente em sua direção, cada passo medido e deliberado. Quando falou, sua voz era baixa, mas ecoou pela sala silenciosa. Não, hein? Eu não sou melhor do que você. Sou exatamente o que você me fez, alguém sem nada a perder e 17 anos para planejar como derrubá-lo. A diferença é que não estou fingindo ser algo que não sou. Você vestiu uma toga de juiz e vendeu a justiça a quem pagasse mais. Eu usei listras da prisão e mantive minha integridade. Ele se voltou para as câmeras. Tudo o que vocês viram esta noite, as gravações, os documentos financeiros, os depoimentos das testemunhas, cópias foram entregues a todos os principais veículos de comunicação, ao FBI, ao Procurador-Geral do Estado, ao Departamento de Justiça e a várias organizações de direitos civis. Não se trata mais da minha vingança. Trata-se de exposição. Trata-se de garantir que todos saibam que a justiça nesta cidade foi comprada e vendida como mercadoria. Gregory Walsh, ex-assessor do juiz Caldwell, deu um passo à frente. Também prestei depoimento sob juramento sobre outros 47 casos em que testemunhei má conduta judicial. O processo de apelação já começou para 12 réus que podem ter sido condenados injustamente. A sala explodiu em caos novamente. Repórteres gritavam perguntas. Agentes federais faziam ligações. Autoridades municipais tentaram sair, mas encontraram jornalistas bloqueando todas as saídas, câmeras gravando, perguntas voando. Rafael assistia tudo com algo próximo da paz. Não felicidade. 17 anos não podiam ser desfeitos. Sua filha não conseguia recuperar a infância. Sua ex-esposa não conseguia ignorar o trauma. Mas justiça, justiça de verdade, finalmente estava acontecendo. O prefeito Brennan fez uma última jogada desesperada. Rafael, por favor, podemos consertar isso. Compensação financeira, pedido público de desculpas, o que você quiser. Pare com isso antes que destrua todo o governo da cidade. Rafael quase riu. Destruir o governo da cidade? Augustus, sua corrupção já fez isso. Só estou garantindo que todos vejam o dano que você causou. E quanto ao que eu quero? Ele fez uma pausa, deixando o momento se prolongar. Quero que você sinta o que eu senti. Impotente. Exposto. Vendo tudo que você construiu desmoronar sem poder fazer nada para impedir. Os agentes do FBI começaram a levar mais pessoas embora. O controlador da cidade,
que ajudou a ocultar as transações financeiras. Mais 2 membros do conselho que aceitaram pagamentos. Um capitão da polícia que garantiu que os recursos de Rafael nunca fossem investigados adequadamente. Mas, por mais satisfatória que fosse essa destruição pública, Rafael sabia que as consequências reais se desenrolariam nas próximas semanas. Julgamentos criminais que dominariam as manchetes. Ações cíveis que levariam os conspiradores à falência. Exclusões profissionais, exílio político, sentenças de prisão que os fariam sentir o gosto do que ele havia vivenciado. E ainda havia mais uma revelação por vir, uma peça final do quebra-cabeça que completaria sua vingança. Porque a pessoa que primeiro sugeriu usar Rafael como bode expiatório, que o identificou como bode expiatório perfeito, essa pessoa ainda não estava algemada. Essa pessoa havia permanecido nas sombras, pensando que havia escapado da detecção. Mas na manhã seguinte, quando essa pessoa abrisse a porta da frente e encontrasse agentes do FBI com um mandado de prisão, finalmente entenderia. Rafael Souza passará 17 anos aprendendo a ter paciência, e sua memória era muito longa. 6 meses depois daquela noite na prefeitura, Rafael estava em frente a um prédio completamente diferente. A recepção da penitenciária estadual parecia exatamente a mesma de onde ele havia saído um ano antes. Mas desta vez, ele era um visitante, não detento. O juiz Henri Caldwell estava sentado sua frente na sala de visitas, vestindo um macacão laranja que despojava qualquer pretensão de autoridade. 17 anos no tribunal, reduzido ao prisioneiro número 847.392. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Você veio se gabar, disse Caldwell, com a voz rouca. Não, respondeu Rafael baixinho. Vim lhe mostrar uma coisa. Ele deslizou uma fotografia sobre a mesa. Mostrava uma jovem de beca de formatura, sorrindo para a câmera. Essa é Emily, minha filha. Ela acabou de se formar em Direito. A primeira da turma. Caldwell olhou para a foto, confuso. Por que você está me mostrando isso? Porque por 17 anos, eu perdi tudo. O primeiro dia dela no ensino médio. O baile de formatura. A carta de aceitação da faculdade. Você tirou tudo isso de mim. A voz de Rafael permaneceu firme, mas seus olhos ardiam intensamente. Mas você não a destruiu. Você não me destruiu. Essa é a diferença entre o seu tipo de poder e a força real. Você construiu impérios com base em mentiras e eles ruíram em uma noite. Eu sobrevivi ao inferno e saí mais forte. O ex-juiz desviou o olhar, incapaz de encará-lo. Caldwell havia sido condenado a 22 anos por conspiração, obstrução da justiça e corrupção. Aos 73 anos, era efetivamente uma sentença de prisão perpétua. O vereador Foster pegou 18 anos e perdeu tudo: sua mansão, sua reputação, até mesmo seu relacionamento com Amanda, que havia mudado legalmente seu sobrenome. O subchefe Webb recebeu 15 anos e foi imediatamente expulso da polícia. Mas a peça final, aquela que completou a vingança de Rafael, veio apenas 2 semanas após o confronto na prefeitura. A promotora Beatrice Hartley, a mulher que construiu toda sua carreira processando Rafael, que o chamou de monstro, que usou o caso dele para se lançar à proeminência política. Ela foi a arquiteta oculta o tempo todo. Aquela que inicialmente sugeriu usar uma condenação injusta para encobrir a conspiração, que coordenou a plantação de provas, que garantiu que o julgamento avançasse rápido demais para uma defesa adequada. Quando agentes do FBI a prenderam em sua sede de campanha durante uma coletiva de imprensa anunciando sua candidatura ao governo estadual, as câmeras capturaram cada momento. Sua fachada cuidadosamente construída se desfez em tempo real, transmitida para milhões de pessoas. Ela recebeu 25 anos de prisão e estava alojada na mesma unidade onde Rafael passou seus primeiros 5 anos de prisão. Rafael saiu da prisão e dirigiu até um pequeno café no centro da cidade, onde Marcos Shen o aguardava com o café já encomendado. Marcos havia sido totalmente exonerado e reintegrado à Ordem dos Advogados. Ele agora administrava uma organização sem fins lucrativos que prestava assistência jurídica a indivíduos condenados injustamente. Como foi? Perguntou Marcos. Ele parece pequeno, disse Rafael simplesmente. Todos parecem agora. Thomas Rivera chegou minutos depois, tendo acabado de terminar seu turno. Ele havia sido promovido a coordenador da reforma prisional, usando seu conhecimento interno para identificar e eliminar a corrupção no sistema correcional. Gregory Walsh se juntou a eles por último, carregando uma maleta cheia de arquivos de casos, mais 12 possíveis condenações injustas que eles estavam investigando. Isso havia se tornado o ritual semanal deles. Os 4 homens que haviam desmascarado uma conspiração agora trabalhavam para desmantelar o sistema corrupto que a havia possibilitado.
Eles formaram uma organização chamada Projeto Segunda Chance, financiada em grande parte pelo acordo civil de 47 milhões de dólares de Rafael contra a cidade. Alguma notícia da Amanda? Perguntou Thomas. Rafael assentiu. Ela está indo bem. Começou a faculdade, psicologia. Diz que quer ajudar as pessoas a se recuperarem de traumas. Conversamos a cada poucas semanas. Ela ainda está processando tudo, mas está se recuperando. A campainha da porta tocou e Rafael prendeu a respiração. Emily entrou, seguida por uma mulher que Rafael mal reconheceu como sua ex-esposa, Sandra. Eles estavam se comunicando novamente, reconstruindo lentamente o que havia sido destruído. Emily entrou em contato primeiro, 3 meses após o julgamento, dizendo que tinha assistido a todos os noticiários e finalmente entendido a verdade. Reencontro não foi perfeito nem mágico. 17 anos de dor não poderiam desaparecer com um pedido de desculpas. Mas Emily agora estava sentada ao lado do pai, ajudando a revisar documentos legais, fazendo perguntas sobre seu trabalho. Ela herdara a determinação dele, canalizando-a para se tornar o tipo de advogada que ele nunca pudera pagar. Pai, disse Emily, apontando para um arquivo de caso, este tem supressão de prova semelhante à sua. Acho que temos fundamento para apelar. Rafael sorriu, o tipo de sorriso genuíno que parecia impossível um ano atrás. Mostre-me. Mais tarde naquela noite, Rafael estava sozinho na varanda de seu apartamento, com vista para a cidade que tentará enterrá-lo. O horizonte brilhava com luzes, indiferente ao sofrimento ou ao triunfo humano. Mas Rafael entendia algo agora que não entenderá 17 anos atrás. Justiça não era sobre vingança, embora a vingança tivesse seu lugar. Justiça não era sobre se tornar poderoso o suficiente para ferir aqueles que o feriram. Justiça de verdade era sobre transformação. Pegar tudo que tentaram usar para destruí-lo e forjá-lo em algo que ajudasse os outros. O juiz Caldwell achava que o poder vinha de sua posição. A prefeita Brennan acreditava que vinha do dinheiro. O detetive Webb presumia que vinha da autoridade. Todos haviam aprendido coisas diferentes. Poder real e duradouro, vinha da integridade. De se recusar a se tornar o monstro que chamavam de você. De sobreviver ao inferno e escolher não recriá-lo para os outros. O telefone de Rafael vibrou com uma mensagem de Marcos. Outro caso acabou de chegar. Mulher cumpriu 9 anos de prisão por fraude que não cometeu. As evidências parecem suspeitas. Você está disponível amanhã? Ele respondeu imediatamente: estarei lá. Porque esta era sua vida agora. Não amargurada, não presa ao passado, mas lutando ativamente para impedir que outros passassem pelo que ele havia suportado. Os conspiradores haviam tirado 17 anos dele, mas não haviam tirado sua humanidade. Tentaram torná-lo invisível, e, em vez disso, criaram alguém que passaria o resto da vida garantindo que os invisíveis fossem finalmente vistos. A melhor vingança não era destruí-los, embora ver seus impérios ruírem tivesse sido incrivelmente gratificante. A melhor vingança era construir algo melhor a partir das ruínas da corrupção. A melhor vingança era viver bem, lutar arduamente e garantir que seus crimes levassem a uma mudança sistêmica que protegesse milhares de outras pessoas. Rafael Souza havia entrado naquele tribunal 17 anos atrás como um simples operário da construção civil. Ele havia saído da prisão como algo mais perigoso para os sistemas corruptos em todos os lugares, alguém que entendia como eles funcionavam e estava comprometido em derrubá-los tijolo por tijolo, caso por caso, verdade por verdade. E em algum lugar da cidade, em 12 prisões diferentes, pessoas inocentes esperavam que alguém acreditasse nelas, lutasse por elas, se recusasse a desistir mesmo quando o sistema dizia que seus casos estavam encerrados. Rafael e sua equipe as encontrariam. Porque é isso que as pessoas que sobreviveram à injustiça fazem, elas garantem que outros não precisem. Se esta história o comoveu, se o lembrou de que a justiça às vezes exige paciência e inteligência em vez de ação imediata, inscreva-se neste canal para mais histórias reais sobre pessoas reais que se recusaram a deixar a corrupção vencer. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias com o mundo, porque o primeiro passo para consertar um sistema falido é garantir que todos saibam que ele está falido. Eles tentaram enterrar Rafael Souza. Esqueceram que ele era uma semente. E o que cresceu daquela escuridão se tornou algo que eles nunca esperaram, não uma vítima em busca de vingança, mas um construtor de justiça que eles não conseguiram corromper.